E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui de novo no canal Seguros e Sinistros, ponto a ponto, para conversar com vocês a respeito do tema número um, que é seguro residencial e de condomínios. Agora, ainda abordando a parte de seguro residencial, né, essa etapa de entendendo as coberturas, tá? Nós estamos na parte 3, já vimos algumas coberturas. Eu não estou listando todas as coberturas e estou apontando as principais, né? E nessa terceira parte nós vamos ver 4 coberturas, tá? Que eu reputo que são bastante importantes e muito interessantes, tá? Então eu peço que vocês fiquem até o fim e acompanhem, porque vai ser interessante, tá? E sempre lembrando, o canal aqui precisa do apoio de vocês, com a inscrição, com o toque no sininho para manter alerta vocês com as atualizações dos vídeos que a gente coloca aqui, que são 12 temas que a gente aborda, né? Então vamos lá? Nós vamos ver hoje essas quatro coberturas complementares, tá? De maneira geral, vamos abordar primeiro então aí a ruptura de tubulações, tá? Como é que essa questão funciona? É um produto assim que eu reputo muito interessante, tá? Principalmente se o segurado, o cliente, estiver residindo em apartamentos, tá? Edifícios verticais, tá? Então, o objetivo o que é? Atender toda a ruptura acidental, tá? Acidental de qualquer tipo de tubulação, seja canalização de esgoto, tá? De gás, tá? Água ou de caixa d'água, tá? E essas tubulações não precisam necessariamente estarem dentro da parede, elas podem estarem fora da parede também, tá? Detalhes, tem seguradoras que retiram uma ou outra coisa. Eles, olha, aceito tubulação, mas não de água quente. Outros, eu aceito, mas não gás. Né? Mas via de regra, é interessante quando cotarem, verificarem se a abrangência é total. Tá? Se vocês têm o interesse de apresentar um produto integral para o cliente. Tá? Como eu disse, gás, água, esgoto e caixa d'água. Pega tudo aqui, tá? Tubulação externa ou tubulação dentro de parede, tá? E aqui a gente imagina tudo, né? Mangueiras, pias, tá? Vaso sanitário, ducha de chuveiro, tudo, tá? O que os prejuízos, que tipo de dano é indenizável nesse caso aí, tá? Danos materiais diretamente resultantes do sinistro, tá? O objetivo é esse, tá? O dano material diretamente ligado ao dano. Por quê? A molhadura, tá, causa o problema, né? Essa é a grande questão, tá? A molhadura. Os danos materiais ou despesas, tá? Para evitar e combater a propagação. Porque a água está jorrando, o gás está sendo liberado, tá? Mas ele precisa ser interrompido e às vezes alguma despesa precisa ser gasta para que isso seja interrompido. Então essa despesa também é acolhida, tá? Reparos temporários, às vezes não dá para reparar na hora. Você faz a interrupção do processo, faz um conserto imediato, aí você vai atrás de buscar material, componentes para fazer o reparo. Então, esse reparo temporário também é coberto pela seguradora. Tá? Então, e por que eu digo que os apartamentos têm grande importância? Porque imagine um vazamento desses e a água escorrendo para o apartamento de baixo ou para mais um apartamento abaixo do de baixo. Tá? Não é aqui entendimento, eu não estou passando entendimento ali que os vizinhos de baixo vão ser ressarcidos por essa cobertura. Mas aí o que você faz? Você complementa com a cobertura de responsabilidade civil familiar dentro da apólice residencial. Então aí você consegue atender ao cliente os danos que ele sofreu e aos terceiros decorrentes do dano que ele sofreu. Tá? Isso é muito importante. Tá? Por isso que eu acho que essa cobertura aqui, para quem mora em edifício, é fundamental. Tá? Principalmente naquela condição, às vezes assim, ó, a família não está no local. Quase sempre o problema é esse.
não está no local, saiu de férias, foi viajar, saiu fim de semana, acontece um rompimento de uma tubulação, quando se percebe, a zona já está feita e os problemas já estão lá nos vizinhos. Tá? O que não cobre aí? Coisas básicas, tá? Por exemplo, uma torneira deixada aberta, né? Às vezes a criança gosta de brincar com água, né? Acaba deixando uma torneira aberta e fazendo um transbordamento de água. Isso não é objeto da cobertura. Tá? Desaparecimento de peças ou componentes da rede elétrica, da rede de água, tá? Ou de esgoto. Eu tive um caso uma vez que um elemento invadiu a residência, o pátio, e roubou o medidor do relógio de água. Quando ele roubou o medidor do relógio de água, evidentemente que começou a jorrar água, né? Isso foi no fim de semana. Ele saiu, levou o medidor, achando que provavelmente ia acabar conseguindo vender aquilo num ferro velho, né? E os danos ficaram na casa, né? Molhadura, uma série de problemas aconteceu, né? Esse tipo de cobertura não é acolhida aqui, tá? Porque é decorrente de furto. Tá? Impacto de veículos, também não, porque aí você vai ter que buscar na cobertura de impacto de veículos. Tá? E operações de reparo, você está com o pessoal fazendo manutenção em casa e eles acabam cometendo um acidente, né? Estão lá instalando alguma coisa numa parede, acabam furando a parede e rompendo com uma tubulação. Não é o objetivo aqui. Tá? Essa é a responsabilidade de quem está fazendo, de quem provocou o dano. Tá? Então, basicamente, a ruptura de tubulações é isso, se destaca uma verba, tá? Tem uma franquia, relativamente baixa a franquia, via de regra, aí, 300, 500 reais, não mais do que isso. Tá? Então, e o custo não é alto, não impacta no custo final, né, de um produto desses. É muito importante, na minha opinião. Tá? Vamos ver agora, então, o carro na residência. Outra coisa muito importante. Carro na residência. O que é o objetivo aí do carro na residência? Se for atingida no cliente a cobertura básica, incêndio, queda de raio, explosão, vendaval, tá? E esse carro que está lá na garagem for atingido por esses eventos, tá? Dentro da garagem, tá? Ele tem cobertura também o veículo, tá? Agora aqui é para residência do tipo casa, tá? Aí os edifícios em condomínio estão fora, tá? É para uma residência do tipo casa, tá? Então o veículo está ali garantido por essa verba. Primeiro detalhe, se o veículo tem cobertura de seguro, o segurado vai ter que optar por declaração, vai buscar ou só na seguradora da sua residência, informando por declaração que não vai utilizar o seguro do automóvel, ou então ele procura o seguro do automóvel, evidentemente que não deixa de fora o seguro da residência. Tá? Essa é uma análise que ele tem que fazer, né, em conjunto com o seu cliente em relação ao valor do seu bem. Por quê? Qual é o valor coberto máximo? 50 mil reais. Tá? 50 mil reais. Tá? Então aí precisa fazer a análise. Tá? O veículo tem que ser de propriedade do segurado ou de alguma pessoa que resida permanentemente com ele na residência. Tá? Ou seja, aquele carro de visitante, por exemplo, tá? Não é aqui o objeto da cobertura. Tá? Carro na residência, entendo que muito importante também. Tá? Vamos para o outro item, que é o desentulho ou demolição. O que acontece? Nós temos, por exemplo, na cobertura básica, tá? Um sinistro indenizado de incêndio, queda de raio, explosão. Podemos ter problemas também com vendaval, podemos ter problemas com tumulto, podemos ter problema com terremoto, podemos ter problemas com desmoronamento ou alagamento. Tudo isso está envolvido. Esses eventos podem causar danos à estrutura, além dessas coberturas que eu listei, há a necessidade de quê? Desentulhar o local para começar a obra de recuperação ou fazer demolições, né, para depois fazer o bota fora, né, o desentulho, para poder fazer a obra. Né? Então essas despesas aqui são cobertas, você destaca uma verba, tá?
e essa verba aqui vai atender isso. Né? E o desentulho aqui eu sempre quero informar, porque existe essa cobertura também, seguro de risco de engenharia, que vocês vão ver nos vídeos que eu falo sobre seguro de risco de engenharia. Tá? Não é um cara com uma pazinha e com um carrinho de mão recolhendo material. É muito mais do que isso aí. Né? Desentulho pode ser até bombeamento, tá? Escavação, tá? Raspagem, uso de máquina, tá? A limpeza do local e a demolição é a mesma coisa. Você daqui a pouco tem que destruir deliberadamente alguma coisa, né, que não tem mais condição de ser usada para poder então construir novamente, né? E despesas de salvamento, que são realizadas para evitar que o sinistro piore a condição, né? Tudo isso está dentro dessa verba aqui de desentulho e demolição, tá? Então é uma coisa importante e interessante de se ter, tá? E por fim, vamos dar uma olhada numa outra cobertura que é o escritórios na residência, tá? Qual é a utilidade de um escritório na residência? Tá? Hoje é muito comum, e agora depois da pandemia, então, o pessoal descobriu o escritório na residência. Né? Normalmente as coberturas residenciais, de seguro residenciais, tá? Elas cobrem o conteúdo da residência. Tá? Mas daqui a pouco você tem uma instalação dentro da sua casa que é um escritório. Pode ser um advogado, por exemplo, pode ser um corretor de seguros, pode ser um corretor de imóveis, enfim, são pessoas que estão lá trabalhando, talvez até em home office, tá? Com uma estrutura considerável dentro da sua residência, tá? Ou numa sala segregada, ou em um ambiente aberto, né? E esses itens precisam ser segurados, né? Então você destaca uma verba aqui para esses escritórios, tá? E aqui a importância é o quê? Não confundir escritório com comércio, tá? Comércio é outra coisa. Mas aqui eu posso receber visitas? Pode. Né? Agora, comércio é diferente. É diferente que o cara ter, por exemplo, numa garagem, uma hamburgueria delivery, né? Com motoboys na frente. Né? Isso é comércio. Tá? O objetivo aqui é escritório, de fato. Tá? Então, é uma verba muito interessante, que pode ser destacada e dá garantias a muitos eventos, né? Porque as coberturas que nós temos dentro da cobertura de seguro residencial estão aqui também acolhidas, né? Se eu tenho cobertura de dano elétrico, eu vou ter cobertura de dano elétrico aqui. Se eu tenho cobertura de incêndio, eu vou ter cobertura de incêndio aqui, tá? Se eu tenho cobertura de roubo, eu vou ter cobertura de roubo aqui, tá? Mas os escritórios têm que ter uma verba destacada. Essa é a importância, tá ok, pessoal? Outra dica que eu deixo para vocês, um pouco acima da minha imagem, tem um pontinho preto lá, onde vocês, se clicarem ali, vão ser remetidos para o canal dentro da playlist que trata dos vídeos. Nesse caso aqui são vídeos azuis, que a gente fala sobre seguros. Então vocês vão cair direto na playlist ali, onde estão todos os vídeos que até hoje abordados sobre seguro que eu tenho feito em ordem cronológica, tá? Então é uma maneira de aproveitar e de manter o estudo em dia, tá? Porque essa é a ideia que eu estou propondo aqui, tá? Por enquanto é isso aí. Espero que tenha sido de bom proveito para todos. Agradeço. Muito obrigado. Fiquem com Deus.